Eu jamais imaginei que um simples amanhecer de sábado pudesse reorganizar tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria família. Meu nome é Cásia, e a história que estou prestes a contar começou no exato instante em que percebi algo estranho, algo pequeno, quase bobo, mas que fez meu coração parar. A porta da garagem estava aberta. Sim, apenas isso. Um detalhe que alguém de fora jamais notaria, mas que para mim carregava o peso de uma vida inteira. Durante 43 anos, meu marido Douglas nunca, absolutamente nunca, deixava aquela porta aberta à noite. Nem por esquecimento, nem por pressa, nem por nada. Era quase um ritual sagrado dele. Por isso, quando olhei pela janela da cozinha naquela manhã e vi o vão escuro onde a porta costumava estar fechada, senti um frio que me atravessou. Coloquei a xícara de café sobre a pia. Nem percebi que minhas mãos tremiam até ouvir o som da porcelana tocando o metal. Caminhei devagar pelo quintal, sentindo a grama úmida sobre os chinelos, o cheiro de manhã fresca, o céu ainda meio rosado. Era o tipo de dia que Douglas adorava para mexer no carro dele, o nosso carro, na verdade. Mas ele gostava de dizer que estava apenas emprestando para mim, até que eu decidisse aprender a dirigir do jeito que ele sonhava me ensinar. Quando cheguei à porta da garagem, meu coração finalmente entendeu o motivo de tanto aperto. O carro não estava lá. O espaço vazio parecia maior do que a garagem inteira. Um buraco silencioso, profundo, quase ofensivo. O mesmo lugar onde aquele carro havia ficado encostado por 20 anos, presença constante como o próprio Douglas, agora era apenas um chão manchado de óleo. A bancada com ferramentas estava exatamente como ele deixou, organizada, marcada, cuidadosa. O rádio antigo ainda repousava no canto. A caneca manchada, que ele usava desde que nos casamos, permanecia no mesmo lugar onde deixei após lavá-la pela última vez. Tudo igual, exceto pelo que realmente importava. Parei ali, tentando entender. Douglas havia partido há 8 meses, um tempo que parecia ao mesmo tempo curto demais e longo demais. Eu ainda não tinha encontrado espaço no coração para mexer nas coisas dele. Era como se, enquanto tudo continuasse ali, ele ainda estivesse de algum jeito comigo. Mas agora a ausência do carro fazia tudo parecer abrupto demais, real demais. Quando toquei no batente da porta para me apoiar, ouvi o barulho de um motor chegando pela rua. Reconhecia antes mesmo de ver. O carro moderno do meu filho, Gejamin, deslizando para dentro da garagem. Ele saiu do veículo como quem já sabia de algo que não gostaria de admitir. A postura inclinada, os olhos fugindo dos meus. Eu conhecia aquele comportamento desde que ele era criança e quebrava alguma coisa em casa. Mas dessa vez, algo estava diferente. E então, ao lado dele, desceu Valéria, a esposa que sempre se apresentava impecável, perfumada, elegante, como se tivesse acabado de sair de uma revista. Ela tinha aquele tipo de sorriso calculado, bonito por fora, mas que incapaz de aquecer qualquer ambiente. Gejamin parou na minha frente. Respirou fundo e me disse com a voz quase sem vida: "Mãe, eu vendi o carro do pai." Por um instante apenas o vento respondeu. Ou talvez fosse o silêncio ensurdecedor que tomou conta da minha cabeça. As palavras pareciam distantes, borradas, quase irreais. Ele repetiu como se precisasse reforçar a própria coragem. "Eu vendi ontem." Valéria aproximou-se com passos firmes, pousando a mão no braço dele como se fosse uma coleira de seda. "Cássia, não estamos discutindo isso. Já está resolvido. Precisávamos do dinheiro para um compromisso importante." E ela falou as palavras que eu jamais esquecerei. "Vamos amanhã para Paris. É uma oportunidade única para o negócio da Valéria." Paris. O carro restaurado ao longo de 2 décadas. O último grande projeto de Douglas. Vendido. Por uma viagem.
Eu perguntei com dificuldade quanto Gejamin havia recebido. Ele respondeu: 15 mil, como se fosse um valor perfeitamente razoável. Eu fechei os olhos, respirei devagar, como aprendi ao longo de anos como enfermeira. Inspirar, segurar, soltar. Mas o ar parecia insuficiente. Aquele carro valia muito mais do que dinheiro. Valia memórias, valia amor, valia uma vida. E ainda assim, Gejamin e Valéria entraram no carro e foram embora, deixando atrás de mim a garagem vazia e um silêncio que parecia gritar. Eu segurei firme o diário de Douglas, o último objeto dele que toquei naquele dia, e senti uma sensação que ainda não conseguia explicar. Algo estava errado. Muito errado. Em mim? Na venda? Na história? E eu só descobriria a dimensão disso quando o telefone tocasse na manhã seguinte. Telefone que mudaria absolutamente tudo. O telefone tocou às 7 da manhã. Eu estava acordada desde as 4, sentada na mesa da cozinha, com o diário de Douglas aberto à minha frente. Era como se reler aquelas páginas fosse a única maneira de manter meus pensamentos organizados. Aquele diário tinha sido testemunha silenciosa de tantos anos de dedicação, paciência e amor que ele colocou naquele carro. E agora tudo parecia ter evaporado com uma assinatura impulsiva. Quando olhei para a tela do telefone, vi um número desconhecido. Por um segundo pensei em ignorar, mas algo, talvez instinto, talvez intuição, me obrigou a atender. Dona Cássia? Ouvi a voz masculina, firme, mas trêmula, como alguém que precisava falar, mas não sabia por onde começar. Aqui é o Tom, da empresa de veículos clássicos. Eu tô como o carro do seu marido. A minha xícara parou no ar. O som do mundo pareceu diminuir de volume. Como assim, com o carro? Perguntei, tentando entender se aquela frase era literal, metafórica ou simplesmente um erro de identificação. Ele respirou fundo. Seu marido trouxe o carro aqui, mas existe algo que o seu marido deixou comigo antes de partir, algo que eu deveria entregar somente para a senhora. Aquela frase fez uma linha gelada subir pela minha coluna. Douglas? Deixar algo? Para mim? Precisa vir agora, Tom, completou Tom, dessa vez num tom que misturava urgência e respeito. É sobre um pedido que Douglas me fez pessoalmente. Aquela afirmação derrubou qualquer hesitação que ainda restava. Peguei minhas chaves, fechei o diário com cuidado e parti com o coração acelerado, sentindo que estava prestes a abrir uma porta que mudaria muito mais do que meu dia. O endereço ficava na parte industrial da cidade, galpões enormes, poucas árvores, um vento mais frio que o normal. Quando cheguei, Tom já estava parado do lado de fora, como se estivesse me esperando. Ele era um homem de cabelos grisalhos, postura cansada, olhar gentil. Naquele momento, porém, parecia carregado por algum peso antigo. Obrigado por ter vindo tão rápido, disse ele, apertando minha mão com firmeza. Eu devia ter procurado a senhora antes, mas não tive coragem. Caminhamos para o interior da oficina. O local era brilhante, organizado, quase artístico. Cada carro parecia uma obra de exposição. Mas nenhum deles me importava. O que eu queria ver estava no fundo, coberto por um tecido cinza. Tom parou diante dele. Segurou a ponta da lona e, com um movimento lento, mas seguro, deixou à mostra a pintura reluzente que eu conhecia melhor do que qualquer outra. O carro de Douglas. Impecável, como se tivesse acabado de sair das mãos dele. Meus olhos arderam. Era como reencontrar um pedaço do meu marido que eu acreditava ter perdido. Tom ficou silêncio por alguns segundos, respeitando o momento.
Depois limpou a garganta e disse: "Preciso lhe contar uma coisa. Douglas e eu nos conhecemos há muitos anos. Ele me ajudou quando ninguém mais acreditava no meu trabalho. Era um homem correto, generoso, e quando percebeu que não estava bem, me procurou." Meu coração apertou. Tom continuou: "Ele me trouxe este carro antes de partir, e pediu que eu fizesse uma modificação especial para ele, uma pequena estrutura escondida atrás do painel." Eu franzi o senho. "Escondida?" "Sim. Douglas me disse que, se alguma coisa acontecesse, a senhora deveria ter acesso àquilo primeiro." "Somente ela." Foram as palavras exatas. Eu levei a mão ao peito, tentando controlar a respiração. "O que tem lá dentro?" Tom andou até o carro, abriu a porta do motorista e apontou para o painel central. "Eu não olhei", disse ele sério. "Cumpri apenas as instruções que Douglas me deu. Disse que, quando chegasse o momento certo, a senhora encontraria o que precisava." Aquilo fez meu coração disparar. Medo, ansiedade, tristeza. Era tudo misturado. Tom me chamou com um gesto. Me aproximei. Sentei no banco do motorista. As mãos tremiam. Então ele mostrou como abrir a pequena estrutura oculta. "Pressione aqui e depois puxe levemente." Fiz o movimento, o encaixe deslizou e então, devagar, o compartimento se abriu. Lá dentro havia 3 itens. Um envelope endereçado a mim, com a letra de Douglas. Uma pasta grossa cheia de documentos e anotações. E uma caixinha de madeira, com uma chave dentro. Eu senti minhas mãos formigarem. O mundo pareceu ter parado ao meu redor. Tomei o envelope primeiro. Reconheci a caligrafia dele, a curvatura das letras, a forma como ele escrevia meu nome desde os nossos primeiros anos juntos. Respirei fundo e abri. A avó dele pareceu preencher a oficina, mesmo sem estar presente. Ele me explicava que vinha percebendo comportamentos estranhos de Valéria há muito tempo, comentários soltos, perguntas sobre bens da família e acessos a informações que ela não deveria ter. E mais do que isso, Douglas suspeitava que ela tinha um histórico complicado, que já havia prejudicado outras famílias antes. Por isso, ele investigou, discretamente, cautelosamente, para proteger a mim e a nosso filho, Gejamin. O conteúdo da carta era íntimo, revelador e, ao mesmo tempo, devastador. Douglas enfrentou tudo aquilo sozinho, para não me preocupar, para me poupar, para cuidar de mim até o fim. E naquele momento, segurando aquela carta, senti algo que nunca vou esquecer. O homem que eu amei continuava me protegendo mesmo depois da sua partida. Tom esperou pacientemente, sem interromper. Quando terminei de ler, ele colocou a mão no ombro do banco e disse num tom firme: "Cássia, o que o seu marido deixou é sério. E a senhora não está sozinha. Eu vou ajudar no que for preciso." Durante longos segundos, permaneci em silêncio, absorvendo tudo. E foi ali, diante daquele carro brilhando sob as luzes da oficina, que percebi. A brincadeira tinha acabado. O que começou com uma porta de garagem aberta estava prestes a revelar algo muito maior. Douglas sabia. Douglas deixou tudo pronto. Douglas me deu as peças. Agora, cabia a mim juntar o quebra-cabeça. E esse seria apenas o primeiro aprendizado daquela jornada. O passado sempre deixa pistas, e ignorá-las custa caro. Saí da oficina com o envelope de Douglas dobrado com cuidado dentro da bolsa, como se fosse um pedaço vivo dele que eu precisava proteger.
O ar daquela manhã parecia mais pesado, mais denso, como se o mundo soubesse que algo havia sido revelado e agora aguardava a minha reação. A pasta deixada dentro do compartimento escondido pesava não só nas minhas mãos, mas dentro da minha cabeça. Uma sensação estranha de estar segurando duas verdades ao mesmo tempo: a vida que eu achava que tinha e a vida que Douglas descobriu quando decidiu investigar em silêncio. No carro, antes de ligar o motor, abri a pasta devagar. Ali dentro havia fotos, anotações, documentos e até cópias de registros antigos, cuidadosamente organizados como só Douglas faria. Ele tinha um jeito particular de armazenar informações. Datas no canto superior, pequenas setas indicando ligações entre uma informação e outra, observações discretas escritas na lateral da página. E então eu entendi. Douglas sabia que poderia não ter tempo suficiente. Por isso, ele deixou tudo para mim. As primeiras páginas mostravam registros de duas pessoas que eu nunca tinha visto, Aloísio e Nicolas. Dois homens que, segundo Douglas, tinham passado por situações muito parecidas com o que estava acontecendo com a nossa família. As anotações explicavam o que ele tinha conseguido descobrir sobre Valéria, ou sobre a versão dela apresentada a cada um desses homens, anos antes. Não eram histórias iguais, mas tinham pontos inquietantes em comum: aproximação rápida, mudança abrupta de estilo de vida, decisões financeiras confusas e, principalmente, um comportamento calculado que parecia avançar sempre na mesma direção. Douglas anotou tudo, passo a passo. Eu lia e sentia um aperto profundo no peito, uma mistura de tristeza e indignação. Mas, acima de tudo, uma certeza. Ele tentou avisar Djamim, tentou protegê-lo, tentou construir uma ponte entre o que ele sabia e o que o nosso filho se recusava a enxergar. Guardei tudo e respirei fundo. Era hora de agir. O primeiro passo foi ligar para o número que Douglas havia deixado anotado em um cartão dentro da pasta. O cartão era simples, com letras discretas. Murilo, consultor independente. Telefone, e-mail e nada mais. Eu reconhecia aquela descrição discreta. Douglas sempre dizia que Murilo era o tipo de pessoa que resolvia problemas sem chamar atenção. Liguei. A chamada tocou 2 vezes. Dona Cássia? A voz era calma, firme. Eu imaginei que receberia sua ligação um dia. Douglas falou muito da senhora. Aquelas palavras me deram um nó no estômago. Douglas pensou em mim até os últimos detalhes. O que exatamente ele disse para você? Perguntei. Silêncio por alguns segundos. Segundos longos. Que era uma questão de tempo, até a senhora perceber que algo não estava certo e que quando esse dia chegasse, eu deveria ajudá-la a entender o que ele descobriu. Aquilo mexeu comigo. Murilo marcou um encontro para o mesmo dia em um café discreto não muito longe do hospital onde trabalhei por tantos anos. Cheguei antes, como sempre fiz em toda a minha vida profissional. E quando ele entrou, percebi imediatamente que era alguém habituado a observar, não pelo que dizia, mas pela forma como se movia. Sentou-se, colocou uma pasta sobre a mesa e disse: Douglas me procurou quando percebeu que algumas informações sobre vocês estavam sendo acessadas de maneiras estranhas. Ele pediu para levantar detalhes sobre o comportamento de Valéria e sobre algumas conexões antigas que despertaram alerta. Abri a pasta. Era um complemento do que já estava no carro. Ela já passou por outras famílias, explicou Murilo com cuidado, mudando de cidade, alterando informações pessoais, criando versões flexíveis da própria história. Nada explícito, mas sempre deixando marcas parecidas. Eu absorvia tudo, sentia parte de mim se fortalecendo apenas por ter respostas. O que Douglas temia estava prestes a acontecer, ele continuou. Segundo o histórico que analisamos, o próximo passo seria convencer Djamim de que a senhora estava sobrecarregada, cansada e que talvez precisasse abrir mão de algumas responsabilidades. Eu fechei os olhos. As peças finalmente se encaixavam. Os comentários sutis de Valéria, as perguntas fora de hora, o comportamento exagerado de preocupação. Não era coincidência, era padrão. Murilo fechou a pasta e disse: a partir deste ponto, o mais importante é manter tudo documentado. Cada frase, cada gesto, cada visita. Isso não é sobre conflito, é sobre estratégia. O que Douglas queria evitar era justamente o que aconteceu, uma decisão precipitada tomada por alguém com influência sobre seu filho. E então ele disse algo que me marcou profundamente.
Às vezes, a ferida que dói é a que abre os olhos. O efeito cicatriz, a metáfora perfeita. A venda do carro, aquela dor tão grande, tinha sido o ponto de virada necessária para que eu enxergasse o que estava acontecendo sob a superfície. E mais do que isso, para que Gejamin pudesse ver a verdade quando estivesse pronto. Douglas sabia disso. Ele contava com esse momento. Ele acreditava que eu teria força para continuar o que ele começou. Quando saí do café, o sol já estava alto, iluminando a praça em frente. Sentei em um dos bancos, observando as pessoas andando de um lado para o outro. Crianças correndo, jovens conversando, um cachorro puxando o dono distraído. A vida continuava. Normal, serena. Mas dentro de mim, algo finalmente havia despertado. Eu não era apenas viúva, não era apenas mãe, não era apenas alguém machucada pela decisão do próprio filho. Eu era a última linha de defesa, e Douglas confiava em mim para proteger nossa história. Quando cheguei em casa naquele fim de tarde, sentei-me à mesa com um caderno novo e comecei a anotar cada detalhe. Datas, frases, comportamentos, situações estranhas das últimas semanas, pequenas inconsistências que agora faziam todo sentido. E no topo da página escrevi: aqui começa o resto da história. Mal sabia eu que a partir daquele momento tudo iria se intensificar e a verdade tomaria uma proporção que eu jamais imaginava. O que eu descobri nos dias seguintes mudaria não apenas a minha vida, mas principalmente a de Gejamin. E essa seria a parte mais difícil, porque não basta ver a verdade, é preciso estar pronto para aceitá-la. O caderno onde eu anotava tudo já estava pela metade quando finalmente senti que havia reunido material suficiente para uma conversa séria e definitiva com Gejamin. Eu sabia que, acima de tudo, precisava agir com calma. Uma mãe consegue enxergar rachaduras no comportamento dos filhos, mesmo quando eles tentam escondê-las. E desde que ele voltou da viagem, era perceptível que algo nele estava fora do lugar. As olheiras, o jeito acelerado de falar, a forma como tentava me convencer de que estava tudo bem, não estava. E ele sabia. Mas antes de conversar com ele, precisava entender completamente o que estava acontecendo nos bastidores. Era a parte mais delicada, observar o cenário com distanciamento suficiente para enxergar a verdade, mas perto o bastante para ajudar, sem que ele percebesse que estava sendo guiado. No meu caderno, as páginas mostravam uma linha do tempo cada vez mais clara. Comentários sutis de Valéria sobre minha rotina cansativa, questionamentos sobre documentos da casa, tentativas de envolver Gejamin em decisões que não eram dele. Pequenos sinais de urgência disfarçados de preocupação. Mudanças no comportamento financeiro do casal. Gastos que não combinavam com a renda deles. Era como se um quebra-cabeça invisível finalmente ganhasse forma. E foi então que o telefone tocou novamente. Dessa vez, com um número que eu reconheci imediatamente. O banco onde mantínhamos parte das nossas economias. Atendi, tentando manter a voz estável. Dona Cássia, bom dia. Aqui é da gerência. A senhora poderia vir até aqui? Temos algumas atualizações sobre o acesso aos seus dados e gostaríamos de confirmar algumas informações pessoalmente. A palavra atualizações fez meu estômago revirar. Mas eu fui. No banco, a gerente me recebeu com aquele tom profissional que eu conhecia tão bem dos meus anos no hospital. Respeitoso, mas carregado de preocupação. A senhora recentemente compartilhou alguma senha ou permitiu acesso aos seus documentos? Ela perguntou, abrindo um relatório diante de mim. Não, respondi de imediato. Ela suspirou de leve. O sistema registrou tentativas de consulta incomuns nos últimos meses. Nada foi alterado, mas estamos monitorando por segurança. Incomuns. Nos últimos meses. Meu coração acelerou.
Tudo fazia sentido. Valéria sempre fazia perguntas aparentemente inocentes quando vinha me visitar. Você deixa seus documentos onde? Quem administra as contas? Esse tipo de casa é difícil de manter, né, Cássia? Eu anotava. Eu observava. Douglas me preparou para isso, mesmo que eu só entendesse agora. Vamos reforçar a privacidade das informações e recomendamos que a senhora não compartilhe nada, mesmo com familiares, sem confirmar as intenções. Eu agradeci. Respirei fundo e retornei ao carro. Mas antes de seguir para casa, tive a certeza. Era um momento de conversar com Gejamin. Quando ele chegou naquela tarde, percebi de imediato que estava inquieto. A expressão carregada, o olhar evitando o meu, como se algo estivesse prestes a transbordar. Preparei café fresco, um hábito antigo da nossa casa, e coloquei na mesa, junto com o diário de Douglas e a pasta organizada por Murilo. Não como ameaça, mas como verdade. A verdade que ele precisava ver. Gejamin, senta um pouco aqui comigo, pedi. Ele hesitou, mas sentou. Se isso for sobre o carro, começou ele defensivo, cruzando os braços como fazia desde adolescente. Não, não é sobre o carro. É sobre você. Essa simples frase fez a postura dele desabar um pouco, como se estivesse carregando mais peso do que conseguia suportar. O que está acontecendo, mãe? Perguntou finalmente olhando para mim. Peguei o envelope com a letra de Douglas e deslizei para perto dele. Seu pai deixou isso para mim, e também para você. Ele reconheceu a letra na hora. As mãos tremeram. O rosto perdeu cor. E quando começou a ler, vi nos olhos dele o choque, a tristeza, a negação, a raiva, tudo ao mesmo tempo. Cada linha parecia trazer uma lembrança que ele tinha ignorado. Cada trecho parecia ecoar conversas antigas que agora ganhavam um novo significado. Quando terminou, ele colocou o papel sobre a mesa. Não olhou para mim. Por quê? Por que ele não me falou nada? A voz dele saiu fraca, quase infantil. Porque ele queria proteger você. Respondi com firmeza. E porque sabia que você não estava pronto. Gejamin passou a mão no rosto. Se apoiou na mesa. Respirou várias vezes, como se tentasse manter o controle. Mãe, eu acho que eu fiz tudo errado. Esta frase rasgou meu coração, mas eu sabia. Era necessário. Parte do processo de amadurecimento emocional que dói, mas transforma. Você confiou em quem dizia te amar. Não existe erro em confiar. O erro é não enxergar quando alguém tenta mostrar a verdade por amor. Aquilo abriu uma pequena brecha na armadura dele, e eu sabia que era o momento de aprofundar. Gejamin, você lembra quando seu pai anotava tudo? As medições, as datas das manutenções, cada detalhe do carro. Ele assentiu, com os olhos ainda marejados. Ele fazia isso porque sabia que pequenos detalhes revelam grandes histórias. E com pessoas é igual. Pequenos sinais mostram grandes intenções. Então virei o caderno e deixei que ele visse minhas anotações. Cada frase, cada comentário, cada comportamento que me fez desconfiar. Não como acusação, mas como narrativa. Uma história real sendo reconstruída diante dele. Aos poucos, vi o entendimento chegar, e com ele, a dor, mas também a lucidez. Mãe, eu acho que não tenho certeza de quem era a pessoa com quem eu me casei. Agora você tem.
E é por isso que seu pai deixou tudo isso pronto, para quando chegasse a hora, você pudesse enxergar sem dúvida. Um silêncio longo se estabeleceu. Não era desconfortável. Era necessário. O tipo de silêncio que antecede uma mudança profunda. Então, naquele momento delicado, fiz a pergunta que Douglas teria feito se estivesse ali. Gejamin, você quer descobrir a verdade completa? Até o fim? Ele respirou fundo, muito fundo, e finalmente disse, com a voz firme pela primeira vez em muito tempo: quero. E ali, naquele instante, percebi. O efeito cicatriz estava completo. A ferida aberta se tornara um portal para o entendimento. E agora, a partir daquele ponto, tudo iria mudar. O que ele descobriria nas próximas horas não só confirmaria seus piores receios, mas também redefiniria toda a nossa história familiar. A noite caiu pesada sobre a cidade quando Gejamin finalmente encontrou forças para me olhar nos olhos. Ele segurava a carta de Douglas entre os dedos, como se aquela letra familiar fosse a única coisa capaz de mantê-lo de pé. Eu via claramente. Havia um homem ali tentando entender como a própria vida tinha mudado em tão pouco tempo. Mãe, ele começou, se o pai sabia de tudo isso, por que não me alertou diretamente? Respirei fundo. Porque ele te conhecia, respondi, e sabia que você não ouviria enquanto estivesse encantado. Seu pai acreditava que o tempo mostraria a verdade, e que quando isso acontecesse, você precisaria ter provas, não opiniões. Gejamin abaixou a cabeça. Eu reconheci aquele silêncio. Era o mesmo que ele tinha quando criança, ao perceber que tinha feito algo sem pensar. Mas agora a questão era maior, profunda, adulta e muito mais dolorosa. Mãe, eu preciso entender, ele insistiu com a voz embargada. Preciso saber quem é, de verdade, a pessoa que está dividindo a vida comigo. Então vamos começar, respondi suavemente. Coloquei diante dela a pasta que recebi de Murilo, o consultor. Ele abriu devagar, virando as páginas como quem mexe em algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. A primeira foto era de um jantar antigo, registrado em um evento beneficente. Na imagem, Valéria estava ao lado de um homem que não era Gejamin, um homem identificado no relatório como Nicolas. Vestidos elegantes, postura íntima, proximidade natural. Essa foto, Gejamin murmurou, ela me disse que nunca tinha ido a esse tipo de evento. Passei a mão sobre sua. Eu sei. A segunda foto mostrava um registro mais discreto. Valéria saindo de um café, conversando com Aloísio, um dos nomes citados nas anotações de Douglas. A data no canto era de anos antes de ela conhecer nosso filho. Quem são essas pessoas? Gejamin perguntou, desesperado. E por que ela mentiu sobre isso? Porque mentiras pequenas escondem histórias grandes, expliquei com calma. Seu pai percebeu isso antes de mim, e agora você está percebendo também. Ele folheou mais algumas páginas. Os relatórios de Murilo eram objetivos, datas, locais, contextos, nada interpretativo, nada exagerado, apenas fatos. E então chegamos ao trecho sobre acessos estranhos a documentos pessoais, exatamente como o banco me alertou horas antes. O relatório mostrava tentativas de consulta aos meus dados vinculadas a um IP que Murilo identificou como da casa de Gejamin. Ele ficou pálido. Mãe, eu nunca fiz isso. Eu não sabia nem que era possível. Eu sei, meu filho, respondi. Por isso está aqui, porque alguém usou acesso doméstico para procurar informações minhas. Ele levou as mãos ao rosto. Mãe, e se... Sim, eu disse, completando sua frase sem que ele precisasse terminar. É justamente isso que seu pai temia. O peso da verdade caiu sobre ele como uma maré, forte, incontrolável, dolorosa. Em sua expressão, eu vi 3 fases acontecerem ali mesmo, diante de mim. Negação. Isso não pode ser o que parece. Raiva. Por que ela faria isso? Como ela pôde? Dor. Por que eu não percebi? Quando fechamos a pasta, o silêncio entre nós era denso, não de conflito, mas de compreensão.
Foi então que o telefone dele vibrou. Gejamin olhou a tela e me mostrou. Era Valéria. A ligação insistia. 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 Atende, eu disse. Ele pareceu surpreso. Eu? Do jeito que estou? Sim, é agora que você vai enxergar de verdade. Coloquei meu caderno perto dele e pedi para ativar o viva-voz. Ele atendeu. Oi, amor. A voz de Valéria soou exageradamente alegre, doce demais. Tudo bem? Você sumiu o dia inteiro? Está ocupado? Eu observei Gejamin analisar cada palavra como se estivesse ouvindo-a pela primeira vez na vida. Estou com minha mãe, ele respondeu. Tenso. Silêncio. 2 segundos apenas, mas intensos o suficiente para entregar tudo. Ah, entendi, ela disse, ajustando o tom, agora levemente preocupado. Está tudo certo aí? Ela está bem? Essa frase era uma armadilha. Eu sabia, ele percebeu. Douglas tinha anotado frases muito parecidas no diário. Valéria, Gejamin disse devagar, você acessou os documentos da minha mãe? Outro silêncio. Dessa vez longo, pesado. Amor, você sabe que sua mãe às vezes esquece onde guarda certas coisas. Eu só queria ajudar. Gejamin fechou os olhos. Aquilo foi a confirmação que ele precisava. Eu toquei o braço dele suavemente, sem interferir, apenas apoiando. Por que você precisaria ajudar minha mãe com documentos? Ele continuou. Ela nunca pediu isso. A voz dela mudou novamente. Ficou fria, controlada. Gejamin, acho que você está interpretando errado. Quem está fazendo sua cabeça? Ele me olhou. Eu vi a dor nos olhos dele explodir. Ninguém está fazendo minha cabeça, ele respondeu, firme. Eu só quero saber a verdade. Ela respirou fundo do telefone, claramente desconfortável com a mudança de dinâmica. É melhor conversarmos pessoalmente, disse. É melhor conversarmos com tudo às claras, ele devolveu. Ela desligou sem se despedir. Gejamin ficou olhando o aparelho, como se tentasse compreender a pessoa com quem viveu por tanto tempo. Mãe, eu nunca pensei que fosse passar por isso. Coloquei as mãos nas dele e respondi com sinceridade. Filho, histórias familiares sempre são complexas. O que importa não é o que destruíram, mas o que você vai reconstruir agora. Ele respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi um menino que eu criei e o homem que ele estava se tornando se encontrarem no mesmo olhar. Eu quero saber tudo, mãe. Tudo mesmo, inclusive o que ainda falta. Eu sorri de leve. Então amanhã vamos ver Murilo juntos e depois temos outro lugar para ir. Onde? Ele perguntou. Olhei para o envelope de Douglas, para a pasta, para o caderno, e respondi, ao ponto final que seu pai deixou preparado. A expressão dele mudou. Medo, determinação, expectativa. A verdade estava cada vez mais perto, e o final que Douglas planejou só seria revelado na próxima etapa. Enquanto Gejamin dormia naquela noite, exausto, emocionalmente drenado, eu fiquei acordada, sentada na sala, observando o carro de Douglas pela janela. E pensei, Douglas, eu estou seguindo seu caminho, mas o que exatamente você deixou no último envelope? Porque sim, havia um último envelope, o único que ainda estava lacrado. E no dia seguinte, enfim, seria a hora de abri-lo. E descobrir por que o dono da loja de carros clássicos me ligou naquele dia, antes mesmo que Gejamin assinasse qualquer documento. A verdade estava prestes a explodir, e nenhuma de nós imaginava o tamanho da revelação final. O sol ainda nem tinha tocado o topo dos telhados quando Gejamin desceu as escadas naquela manhã. Ele parecia diferente, não apenas cansado, o tipo de cansaço que atravessa noites, mas também mais firme, mais leve e ao mesmo tempo mais determinado. Era como observar alguém que havia finalmente encontrado chão firme depois de semanas pisando em terreno incerto. Ao me ver na cozinha, ele deu um sorriso discreto, um sorriso triste, mas verdadeiro. Mãe, eu estou pronto. Aquelas 4 palavras carregavam tudo: o amor, a perda, o choque, o aprendizado e, especialmente, a coragem. Eu servi café para nós dois e coloquei sobre a mesa o envelope de Douglas, o último, o que permanecera intocado até aquele dia. O papel estava levemente amarelado nas bordas, como se o tempo tivesse deixado sua marca.
Douglas sempre escolheu papéis assim, com textura fina, porque dizia que coisas importantes merecem material à altura. Gejamin respirou fundo. "Podemos abrir juntos?" perguntou. Assenti. Ele segurou o envelope com cuidado, como quem segura memórias. Passou o dedo pela aba selada e, sem pressa, rompeu a cola. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Dentro havia duas coisas. Uma carta breve, escrita em poucas linhas. Uma chave, diferente da pequena que encontrei no compartimento secreto. Essa era maior, pesada, com uma inscrição discreta na lateral. Gejamin unfolded the letter. Percebi suas mãos tremerem quando ele começou a ler. Então, com a voz embargada, ele leu em voz alta para mim. "Meu filho, se você está lendo isto, significa que finalmente percebeu que a verdade pode doer, mas nunca machuca mais do que viver no escuro. Você cresceu acreditando no melhor das pessoas. Nunca deixe isso morrer. Apenas aprenda a escolher quem merece esse seu lado. Quando eu descobri que alguém próximo estava escondendo coisas importantes, soube que precisava deixar caminhos preparados para você e para sua mãe. A chave que acompanha esta carta abre o que resta do que construí ao longo da minha vida, aquilo que vai garantir que vocês sigam em frente, mesmo quando eu não puder estar ao lado. Seu pai, Douglas." A letra dele estava firme, bonita, igual a de sempre. Gejamin encostou o papel no peito e fechou os olhos. E então chorou. Chorou de um jeito que não via desde os seus primeiros anos de vida, quando o coração de uma criança dói e o corpo não consegue esconder. Eu o abracei. Não disse nada. Algumas dores só precisam de espaço para sair. Quando ele se acalmou, fizemos o que Douglas havia nos pedido sem dizer explicitamente. Fomos até o local indicado pela inscrição na chave. O endereço estava anotado atrás da carta, em letra pequenininha, típica de Douglas. Era um prédio antigo no centro da cidade, com portas de madeira e janelas altas. Murilo já estava lá, como se soubesse que aquele seria o dia. Douglas me deixou instruções para acompanhá-los, explicou ele, mas o conteúdo só vocês dois podem ver. Subimos ao terceiro andar. O corredor era silencioso, iluminado pelo sol que atravessava vidraças antigas. A porta, no fim, tinha uma fechadura grande, daquelas raras hoje em dia. Gejamin segurou a chave e a girou devagar. A porta abriu com um clique suave. Dentro havia uma pequena sala, simples, mas organizada. E na mesa central havia uma caixa metálica, trancada com uma fechadura idêntica à da carta. A chave encaixou perfeitamente. Quando a tampa subiu, o mundo pareceu parar. Lá dentro havia um dossiê completo sobre o que Douglas descobriu. Registros de conversas antigas, cópias de contratos, anotações sobre a saúde financeira da família, a confirmação de que Douglas deixou tudo estruturado para proteger nossos bens caso algo saísse do controle. E, por fim, um pequeno pendrive etiquetado apenas como "para quando Gejamin estiver pronto". Murilo explicou. Douglas sabia que seu filho precisaria ver com os próprios olhos. Ele não queria interferir no casamento, mas precisava garantir que nada colocaria você, Kásia ou sua história em risco. Gejamin segurou o pendrive como se fosse uma peça frágil de cristal. "Eu não sei se estou pronto", ele confessou. "Está sim", respondi suavemente, "porque você já está escolhendo a verdade." E então, pela primeira vez desde que tudo começou, ele respirou fundo, sem tremer. Voltamos para casa naquele final de tarde. O céu estava dourado, o tipo de cor que Douglas dizia que parecia a assinatura de Deus no dia. Gejamin sentou-se na sala, abriu o notebook e conectou o pendrive. Eu fiquei ao lado, sem invadir, mas presente, como mãe, como parte da história e como guardiã da memória de Douglas. O vídeo começou. Douglas aparecia sentado na oficina, com o carro ao fundo. Ele sorriu para a câmera, aquele sorriso calmo que sempre acalmou nessas noites mais difíceis. E então disse: "Meu filho, se o amor é verdadeiro, ele abre portas. Se é falso, ele cria sombras." Gejamin respirou fundo. Douglas continuou: "Eu não posso obrigar você a ver o que não quer enxergar, mas posso te deixar as ferramentas para que não viva uma vida construída sobre areia." O vídeo explicava tudo. As descobertas, as lacunas na história, as coincidências que não eram coincidências, os registros antigos.
E, principalmente, que Valéria havia passado por situações parecidas antes, deixando para trás pessoas emocionalmente exaustas e financeiramente confusas. Douglas não condenava, Douglas alertava, e fazia isso com amor. Quando o vídeo terminou, Gejamin estava desfeito, mas desperto. Mãe, ele murmurou, com a voz rouca, eu preciso ser melhor do que fui, preciso reconstruir tudo, inclusive a mim mesmo. Eu segurei suas mãos. E eu estarei com você em cada passo. Ele sorriu pela primeira vez desde o início de toda essa tempestade. Mãe, obrigado por nunca desistir de mim. Meu coração apertou do jeito mais bonito possível. Nos dias seguintes, a verdade veio à tona dentro da casa dele também. Conversas aconteceram, explicações surgiram. Algumas máscaras caíram com o peso da realidade. Não houve gritos nem conflitos extremos, apenas a força silenciosa da verdade. Gejamin assumiu o controle da própria vida novamente. Organizou as finanças, estabeleceu limites e recuperou a confiança no próprio julgamento. O carro de Douglas voltou para a garagem, exatamente onde deveria estar. E pela primeira vez em muito tempo, a casa ficou novamente cheia de paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque tudo agora estava claro. Douglas não estava mais fisicamente entre nós, mas a presença dele se espalhava em cada decisão, em cada lado da mesa, em cada aprendizado. E eu percebi que o verdadeiro legado de um amor não está nos bens, nas cartas ou nos objetos. Está na força que ele deixa dentro de quem fica. Na última noite daquela semana intensa, Gejamin me chamou no quintal. Ele olhou para mim com ternura renovada e disse: Mãe, você nunca mais vai passar por nada sozinha. Eu prometo. Eu sorri. Abracei meu filho e senti que finalmente a nossa história tinha virado a página. A dor existiu, o medo existiu, mas a verdade nos libertou. E no fim, o amor, o verdadeiro, nos trouxe de volta para casa.